Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé? Dá um abraço no irmão que está do seu lado direito, esquerdo. Diga, amado, que Deus te abençoe nessa noite. Que o Senhor te ache no meio dessa multidão que começa a se formar. Que o Senhor derrame óleo de alegria sobre a tua vida, que traga respostas e bênçãos e crescimento espiritual e conhecimento da sua palavra nessa noite. Seja assim no nome de Jesus. A gente sempre começa com um versículo da palavra de Deus. A gente faz uma meditação de 10 minutos e a gente tem denominado isso ao longo dos anos de gotinha de sabedoria. São dicas para o dia a dia. A gente sempre começa com essa gotinha de sabedoria nos cultos de quarta-feira. Eu queria levar você hoje para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Você já achou Mateus capítulo 12, amém? Vamos lá no versículo 25. Está escrito assim na tua Bíblia: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vou repetir: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Repita após mim, por favor: toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não subsistirá, diga. Amém? Senta um pouquinho. Essa palavra, uma palavra que Deus me deu na segunda-feira, na minha devocional. E é mais um daqueles versículos que Deus usa para falar com a gente, quando a gente às vezes pede a Deus respostas para perguntas que às vezes nem tem resposta, né? A gente tem aprendido que os grandes dilemas da vida, em grande escala, não traz consigo justificativas ou respostas. Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins, por exemplo? E mais, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Não é? A gente às vezes está no enterro de uma criança de 12 anos, como foi agora. Aí o pai fala assim: pastor, como é que Deus permite que coisas como essa aconteçam? A gente não faz a menor ideia. A única coisa que a gente diz é: eu sei que Deus é bom, que para Ele não existe passado, nem presente, nem futuro. Ele sabe de todas as coisas. E quando Ele faz uma coisa que eu ou nós não conseguimos entender, tudo que eu posso fazer é mergulhar no seu amor e na confiança e na fé que eu tenho de que Ele é bom. Então eu não entendo o que seria daqui para frente na vida desse menino. Estou falando em tese porque citamos o menino, mas Deus sabe. E a gente tenta se consolar mergulhando no caráter de Deus, que é perfeitamente bom. Mas as respostas não vêm, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Nós vemos atônitos, estupefatos, indignados, em grande parte irados. Mais uma vez uma barbaridade acontecendo na nossa cidade, com duas pessoas que parecem retardados, vestidos numa farda, que matam uma criança de 3 anos como matou. É um outro João, né? Aí quando eu vi aquilo, chorando na televisão, eu fiquei pensando: Senhor, quantos Joões terão de morrer para que essa cidade mude? Não sei se é Joões ou Joãos, eu não sei quem é professor de português aí. Quantos Joões terão que morrer
para que essa cidade volte a ser um lugar viável. O primeiro João foi arrastado 7 quilômetros. Depois nós vemos a menina sendo jogada do 6º andar, e depois dela mais outras 2, uma mãe que jogou a filhota de 8 meses também, e a gente já nem se comoveu tanto mais, porque já estamos vacinados contra crianças que são jogadas da janela. Isso é que é uma desgraça total. A gente é bombardeada por tanta calamidade, por tanta catástrofe, que a gente acaba acostumando. Aí mais uma vez a gente vê uma cena como essa que acontece no Rio de Janeiro, e eu olhava aquele pai indignado, eu falei, meu Deus. Eu tentava mudar o canal, mas não conseguia. Parece que eu fui possuído por aquele pai. Parecia que ele estava na minha carne e era a minha boca que estava falando aquilo ali. Acho que todo mundo se identificou com aquele pai, não é? Todos têm vontade de falar o que ele disse e muito mais. Mas eu fiquei pensando, de repente esse cara fala isso, vem um outro fardado e mata ele também. Porque a lei do silêncio vigora porque a gente tem medo de morrer. A gente não sabe a diferença do fardado para o não fardado. Parece que é tudo a mesma coisa. Aí eu estava vendo aquela cena, depois acompanhei o enterro daquele menino. Fiquei tentando ler o rosto daquela mãe que não falou nada, né? Ao pai nós ouvimos, e o pai provavelmente se cure mais cedo do que a mãe, porque ele está vomitando. Ele está pondo para fora. E a mãe que nem colocar para fora está conseguindo. E a mãe que não consegue abrir a boca. A mãe que está lá, ferida, dividida ao meio, porque perdeu parte do que ela é. Perdeu seu filho, né? E a gente fica pensando até quando, quantos Joões terão que morrer, terão que passar por essa barbaridade. Aí eu fui levado a esse versículo. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Então ele está dizendo, Jesus falando aos fariseus, porque esse texto refere-se ao endemoniado que trouxeram a Jesus. Jesus expulsou o demônio e eles falaram, não, ele expulsa demônio com o poder de Beelzebu. Ele expulsa Satanás com o poder de Satanás. Jesus falou assim, como é que eu posso expulsar Beelzebu como é que eu posso expulsar Beelzebu com o poder de Beelzebu? Porque se Beelzebu expulsa Beelzebu, ele é um reino dividido. Se ele é reino dividido, ele não pode prevalecer. Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Se está dividido, não pode prevalecer. É aqui que vem o mais sério disso tudo. Ora, se o inferno está prevalecendo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, significa dizer que o inferno está vivendo uma perfeita comunhão, portanto. Significa dizer que Satanás e os seus estão vivendo sociologicamente melhor do que a igreja. Esse versículo está falando, entre outras coisas, que o diabo está caminhando em comunhão com os seus asseclas. O reino das trevas está unido, está coeso. O reino das trevas está vivendo a mais perfeita comunhão, talvez a maior de todos os tempos. E como é que a gente sabe disso, pastor? Olha o fruto do reino das trevas na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho do diabo tem sido admirável. Se o reino dividido não prevalece, e a gente vê o inferno prevalecendo, como está prevalecendo nessa cidade, significa dizer que o inferno está coesinho, está bonitinho, está fiadinho, né? Está diferente da seleção brasileira de futebol, que está desentrosado. O time do inferno está entrosadinho, não erra um passe. Agora, eu falo isso para exaltar o inferno? Não, falo isso para envergonhar a igreja. Essa igreja ridícula que nós somos no Rio de Janeiro e no Brasil, que só fala no maldito do dinheiro, que só fala em enriquecer, só quer saber de carro novo, de casa própria, só quer saber de restituição, de prosperidade. Nós somos cristãos ricos no meio de uma sociedade empobrecida, miseravelmente empobrecida. E muitas vezes nós temos que pastorear uma multidão que só pensa em si, só olha para o seu umbigo e está reclamando do amor de Deus porque a unha encravou.
quer desistir do amor de Deus porque o cabelo branco apareceu. Gente que questiona o amor de Deus porque o namorado beijou a coleguinha. Gente que está desistindo do evangelho porque não deram um tapinha nas costas dele quando ele fez aquele trabalho bom. E a gente tem que caminhar com esse tipo de gente, com esse tipo de crente que não contribui em nada para o reino de Deus, pelo contrário, desestimula o reino de Deus, porque muitas vezes quem está pregando o evangelho, quem está vivendo o evangelho, quem está frutificando no reino, não tem tempo para continuar frutificando, porque a gente tem que tratar de gente medíocre. Enquanto isso, os joões vão sendo barbaramente assassinados. Meu irmão, como é que 2 policiais podem, numa perseguição, imaginar que os bandidos pararam o carro para eles pegarem? E mesmo que tivesse aquele carro com 1 milhão de bandidos com bazucas dentro, eles não poderiam, em hipótese alguma, vez que não estão vendo dentro, metralhar um carro daquele jeito. Ou então qual seria o procedimento? É só não ser retardado. E não precisa ser policial. Se o carro parou, já era para ter chamado o reforço. Enquanto o carro não sai, espera atrás de um poste, atrás de uma parede. Se por acaso eles vierem atirar, aí sim você retribui. Agora não, os caras atiram sem saber o que tem lá. Aí o secretário diz: nos perdoe, nós não temos direito de errar, mas erramos. É só que o João não volta. Cara, eu fiquei vendo aquele enterro, aquela mãe em cima daquele caixão. Pô, podia ser minha filha, podia ser o meu carro, podia ser o teu carro, cara. Nós podíamos estar aqui desenvolvendo um culto fúnebre. Até quando? Agora, a Bíblia continua sendo palavra de Deus, enquanto os crentes estão discutindo quem tem mais poder, quem tem menos poder. Esse charlatanismo que existe no nosso meio, esses pastores pústulas que estão aí, só pensando em dinheiro, formado nas coxas, que era dono de galinheiro e não foi competente, o galinheiro faliu, abre uma igreja e se diz pastor, pregando o evangelho que não tem nada a ver com o reino, formando uma multidão de gente que não influencia nada na sociedade na qual está plantado, porque a gente acha que servir a Deus é ser enfiado dentro de um templo e se dá bem. Enquanto isso, o reino das trevas vai prosperando na nossa cidade, que outrora maravilhosa. Aí quando eu vi aquela cena, o que eu sinto é vergonha. Vergonha. Não é só solidariedade com a família, não, é vergonha de fazer tão pouco, de pregar tão pouco, de estar tão pouco na rua, de ensinar tão precariamente como é ser cristão. Então, se o inferno está fechadinho, o reino de Deus está dividido, irmão. E o reino dividido não pode prevalecer. O culpado disso somos nós, é a igreja. O culpado da cidade está assim, é o pastor Neil. O culpado da igreja está assim, é você. Coloca o teu nome lá, nós, somos nós. Somos nós que estamos criando impérios gospels. Estamos criando impérios evangélicos. Os pastores que estão enriquecendo, estão dizendo isso é a bênção de Deus, enquanto a cidade empobrece. A gente só vê o nosso umbigo. Então tudo que eu tenho pedido a Deus é o seguinte: Senhor, nos dê a capacidade pelo menos de sentirmos vergonha. Porque lá em 2 Crônicas 7:14 continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e a consequência disso é o que mesmo, irmão? Sararei a sua terra. Sua terra está doente. E o culpado disso somos nós, povo que não ora, não busca a sua face, não se arrepende dos seus maus caminhos. Portanto, Deus não ouve do céu. A gente vive de barraco em barraco evangélico, de igreja em igreja, de portinha em portinha, tendo a sensação diabólica de que estamos servindo a Deus, como se Deus precisasse da gente aqui dentro do santuário. Como que se vir a igreja fosse de fato expressão de quem serve a Deus. Quando a gente vem à igreja, já pregamos sobre isso aqui. Que tipo de serviço nós estamos prestando a Deus? Que tipo de serviço você está prestando aqui a Deus agora? Nenhum. Deus nos está servindo, não nós estamos servindo a Deus na igreja. Na igreja nós somos servidos.
É aqui que Ele ministra a sua palavra, é aqui que Ele ordena a sua bênção, é aqui que Ele revela a sua vontade, é aqui que Ele nos dá a graça de desenvolvermos nosso dom enquanto coletividade. Então na igreja nós não servimos a Deus, nós somos por Ele servidos. Agora nós somos servidos para quê? Para servirmos do lado de fora quando a gente sai daqui, porque o campo é o mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então o meu desejo, minha ovelha amada e querida, minha igreja amada do coração, é que nós de fato possamos remar contra essa maré maldita da igreja evangélica nesse país. Uma igreja de gente parasita, de gente que só quer cargo, quer aparecer, quer discutir quem tem mais poder, mas que não consegue influenciar em nada na sua sociedade, não consegue nem ser ouvida na sua comunidade, não tem expressão nenhuma fora do templo, não vale de nada. Eu estou plenamente convencido que da mesma forma como Deus rejeitou a Israel, povo eleito, Deus vai rejeitar essa igreja que está no Brasil aí. E o que eu tenho dito a Deus: Senhor, eu quero estar no meio daquela minoria, porque a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então tenho tentado pregar os irmãos, ensinar os irmãos como é ser crente fora da igreja, como é ser gente. A gente tem aprendido aqui que quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais simples. Não tem pirotecnia, não tem roupagem, não tem estereótipos, arquétipos. Não, quanto mais perto de Jesus, mais humano a gente é. E quanto mais humano, mais a gente consegue alcançar os homens. Porque essa sociedade está rejeitando a igreja com toda razão. Agora aparece um outro deputado crente e lança um projeto de lei na Câmara para destituir Nossa Senhora da Aparecida de ser a padroeira de Brasil e colocar Jesus como padroeiro. Olha a briga que o cara está comprando, a troco de quê? Troco de quê? Ela é padroeira para vocês? É? Não. Então deixa eles pensarem que ela seja. Agora não, a gente vai mexer numa coisa que não muda nada. Se está escrito lá, ela é padroeira, ela não é, não muda nada. Aí já está a outra vertente dos deputados lutando já contra o outro. Já está uma briga no Senado, no Congresso terrível, porque o energúmeno diz: Deus me mandou planejar um projeto de lei desse. Falei, cara, por que você não vai para as favelas? Por que Deus não falou para você fazer um projeto de lei para ajudar os pobres, para melhorar os hospitais, para asfaltar as ruas que sejam? Uma coisa que preste, que se acontecer, vai abençoar alguém. Agora, se tirar o nome da padroeira de lá, abençoa quem? Quem é abençoado com isso? Então é esse tipo de crente que está aí. Então isso às vezes causa uma revolta tão grande. Às vezes eu sei que eu sou uma voz no deserto, ninguém ouve mesmo, mas tudo bem. Pelo menos a gente está falando, é para onde passa. E eu queria que essa palavra desse início de culto, irmão, fizesse você refletir: quantos Joões terão que morrer para que essa cidade se volte ao Senhor? Eu acho que a resposta é o seguinte: quantos Joões forem necessários até que a minha igreja seja como a minha igreja tem que ser. É a palavra que eu tenho tido: cada sangue desses Joões que morrerem, Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós. Porque a terra está ferida, porque nós não somos o que temos que ser. Porque a promessa é o seguinte: o dia que vocês forem o que tem que ser, a minha promessa continua de pé: o Rio de Janeiro será sarado no nome de Jesus. Então só precisamos ser o que nós somos, mais nada, mais nada. Ele está falando: não precisa pedir, não precisa fazer campanha, não precisa subir monte, não precisa dar oferta mais gorda, não precisa fazer jejum, não precisa deixar de raspar a perna, não precisa botar terno e gravata, não precisa deixar coque crescer, não precisa ficar feio, não precisa falar língua estranha, não precisa fazer milagre, não precisa fazer nada. Só precisa ser o que tem que ser. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados. Só isso, não precisa pedir nada, é só ser. Se a igreja for, não precisa abrir a boca, não precisa usar a boca, só precisa ser. Não precisa fazer nada, só e tão somente apenas ser, mais nada.
Portanto, a igreja não é. Enquanto o reino das trevas está fechadinho, coeso, e desenvolvendo seu ministério com profusão, com sucesso, porque o reino das trevas tem por chefe Satanás, e a obra dele é uma obra tríplice. Ele veio senão para quê mesmo? Matar, roubar. Olha, lê o jornal, abra a janela, vê o jornal. Morte, roubo, destruição. É a marca do tempo que se chama hoje. Portanto, o reino das trevas está muito bem sucedido. Por quê? Porque o reino dividido não pode persistir. Qual o reino que está dividindo? É o reino do reino de Deus. São os que se dizem cidadãos do reino de Deus. Então que esses episódios calamitosos, irmãos, possam pelo menos gerar vergonha em nós, em você, em mim. Que o que a gente vê acontecer na cidade do Rio de Janeiro possa pelo menos nos fazer refletir com que tipo de crente porcaria nós somos. Que tipo de testemunho nós estamos dando. Aí você fala, ninguém tem nada a ver com isso. Você acha que quando você brinca de ser crente, é um aqui, é outro lá fora, você não está frutificando? Você não está dividindo o reino de Deus? Você acha que o teu testemunho não fala muito mais alto do que 20 sermões que um pastor pregue? Que adianta de pregar santidade aqui e você é o canalha lá no teu trabalho, na tua faculdade? Você acha que eles vão ouvir o que eu digo aqui ou o que você vive lá? Né? Lembra a máxima dos puritanos ingleses do século XVII, que dizia: o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. O que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. E a verdade é que essa igreja está pregando. As igrejas evangélicas estão pregando. Programa de televisão, programa de rádio. Não tem um rádio que não seja mais evangélico. Tinha uma última rádio que a gente gostava tanto de ouvir, né? A Nova Brasil. Ligamos anteontem, é rádio evangélica. Em vez de eu dar glória, eu lamento, né? Porque não contribui nada. Então, amado, eu não estou aqui, não estou brigando, não estou dando sermão, não estou dando exortação, nada. É só o coração de um cidadão carioca que ama a sua cidade, que não se conforme em ver a sua cidade como está, quando a gente sabe que o poder da cura está na mão da igreja de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmão, deixa Deus usar você. Porque a Bíblia diz: se você for o que você precisa ser, meu filho, o chão onde você pisar, esse chão será curado pelo poder do sangue do Cordeiro. E esse chão começa na tua casa. Ele vai sarar o nosso lar, vai sarar o nosso trabalho, vai sarar o trajeto do nosso trabalho, o trajeto da nossa igreja. E a gente vai pisar em toda a cidade, e a cidade vai ser curada pelo poder do nome de Jesus. Mas quando isso passar do discurso, quando a gente transcender a mediocridade, quando a gente deixar de fazer e falar tanto para ser, só isso. Então que Deus nos abençoe com essa palavra nesse iníciozinho de culto, e que Ele tenha misericórdia de nós, porque da mesma forma como aconteceu com João, pode acontecer com meu filho, pode acontecer com teu filho. Deus nos livre e nos guarde com a sua graça, com a sua misericórdia. Amém, amado? Você, quando estiver nas suas orações, lembre-se daquela família. Eu não lembro do nome do pai e da mãe, mas ore por aquele pai. Hoje eu estava ouvindo a Band News e estava vendo o pai dando uma entrevista. Eu não consegui, eu tive de parar o carro, eu tive que encostar o carro, eu tive que ouvir aquele homem até o final. É muito traumático. Quantos Joões terão que morrer para que nós sejamos o que nós somos? Tomara que nenhum mais, para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Vamos ficar em pé?